Olá, meus amigos, muito bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã para mais uma vez abrirmos a palavra do Senhor em estudo. Desde já agradecendo a sua presença aqui conosco, quero te dizer que este é o canal Pura Verdade, né? E eu sou Valdemir Bernasconi. Se você não é inscrito ainda neste canal, por favor, inscreva-se, ativa aí o sininho para as notificações na opção todas, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal, compartilha com os seus amigos, né? É importante que essa mensagem seja compartilhada para que o Evangelho seja pregado. E por fim, você pode deixar o seu comentário para nós sabermos a sua opinião sobre este assunto tão necessário e importante. Hoje nós vamos falar sobre o fim da Babilônia moderna. Mas não podemos começar esse estudo sem termos uma palavra de oração. Portanto, vamos orar ao Senhor. Ore conosco neste momento. Diga assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos dás de abrir a tua palavra em estudo. Por favor, dá-nos a iluminação necessária e a compreensão. Precisamos do teu Santo Espírito em nossas vidas. Por favor, nos dê, Senhor, entendimento. Uma das suas promessas na palavra é que os humildes entenderão. E nós precisamos, ó Pai, compreender essas profecias tão importantes para os nossos dias, para que nós possamos nos preparar para a breve volta do Senhor Jesus. Abençoa todos que estão conosco e aqueles que mais tarde vão ver esse vídeo, que seja tudo para a tua honra, para a tua glória. Abençoa este canal, que nós possamos levar avante esta mensagem tão poderosa para os nossos dias. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. Muito bem, vamos falar sobre o fim da Babilônia moderna. Babilônia é um termo, né, que identifica uma confusão religiosa. Portanto, é Babilônia. E nós sabemos que no passado nós tínhamos a Babilônia temporal, cujo rei era Nabucodonosor, e uma das principais profecias de Daniel está registrada no capítulo 2, onde diz que o reino de Nabucodonosor sucumbiria na mão dos reis da Pérsia. Os medos e persas venceram Nabucodonosor e a Babilônia temporal foi invadida pelos persas e depois, consecutivamente, os persas foram derrotados pelos gregos e os gregos pelos romanos e, por fim, Roma imperial tornou-se também Roma papal, ok? Então, hoje nós temos nos últimos dias a Babilônia moderna, que nada mais é que a confusão religiosa. Hoje temos mais de 35 mil religiões catalogadas e cada uma delas dizendo que contém a verdade, né? Por isso, muitas pessoas que desprezam as profecias, não dedicando tempo para estudo sobre as mesmas, então eles são levados por todo e qualquer vento de doutrina a fim de serem enganados. Mas não será assim conosco, porque nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. No livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 5, há uma importante mensagem que diz:
E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com o qual se fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e também pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Meus queridos, o livro do Apocalipse, capítulo 17, nos apresenta uma mulher prostituta, uma mulher que simboliza uma igreja corrompida com crenças e doutrinas deturpadas. Uma oposição organizada e aberta contra as verdades bíblicas e o povo de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 1. Retrata a verdadeira igreja cristã como mulher virtuosa. Apocalipse 17 representa a depravação e deslealdade de Babilônia no fim do tempo, ou seja, nos nossos dias, pela figura de uma prostituta, ou seja, uma igreja corrompida. Babilônia, a confederação final da apostasia religiosa, é retratado como uma mulher impura. Representa os professos seguidores de Deus que adotaram o erro e estabeleceram ilícita conexão com os poderes políticos da terra. Apocalipse 17, verso 1 e 2. Os termos assentados sobre muitas águas, ampla e má influência. No capítulo 17 é declarado que a mulher, ou seja, a igreja, se acha sentada sobre muitas águas. No verso 15 desse mesmo capítulo explica que águas representam as massas humanas das nações da terra. O verso 2 indica que os reis colocam sua autoridade e recursos à disposição dessa mulher ou dessa igreja corrompida, que o verso 3 afirma estar sentada numa besta de cor escarlata. Esta besta simboliza o reino de Satanás e seus representantes terrestres. Que interpretação é dada à mulher que se assenta sobre as águas? Veja, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, verso 18. Então nós vemos que há uma grande cidade que com a sua influência governa sobre os reis da terra. Muito bem, a grande cidade que impera sobre os reis da terra no tempo de João era Roma. Aquela cidade deu o nome e organização representada pela mulher, ou seja, a Igreja de Roma, o sistema papal. Como pode a Igreja de Roma, ou o sistema papal, ser o antítipo da antiga Babilônia? Ser um modelo, né? Veja aí Apocalipse 17, 5 nos diz: e na sua testa estava escrito um nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A grande Babilônia, nome da mulher corrupta. No livro de Apocalipse, Babilônia, a grande, designa de modo especial as religiões apóstatas unidas no fim do tempo, ou seja, em nossos dias. Babilônia é chamada a grande
em vista do fato de que esse capítulo trata principalmente do grande esforço de Satanás para obter a adesão da raça humana por meio da religião. Apocalipse 17 não se aplica apenas ao período medieval. Babilônia tem hoje filhas. Ela é a mãe das prostituições e abominações que se cometem na terra. Apocalipse 17, verso 5. As filhas da igreja medieval estabelecidas são as igrejas modernas, que se identificam com aspectos de seus ensinos. Perto do final dos tempos, os poderes representados pela besta e seus 10 chifres irão odiar a Babilônia e irão destruí-la. Assim como na Idade Média ela recebeu uma ferida mortal em 1798, no final, da mesma forma, será ferida, mas desta vez sem esperança. Será destruída por seus aliados. Babilônia é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano, ao poder papal. Mas que declaração específica dá ênfase a essa identificação? Veja, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão se embebedaram os que habitam na terra. Apocalipse 17, verso 2 e 4. A igreja de Roma é chamada Babilônia e sua religião foi um estabelecimento conforme a religião da antiga Babilônia. Ou seja, ela tem pretensões e um sacerdócio com poderes e privilégios excepcionais, justamente como fazia a antiga Babilônia. Pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, nega haver Deus ter em Cristo assumida a mesma carne do homem caído, exatamente como o fazia Babilônia antiga, Daniel capítulo 2, verso 11. Ela também reclama jurisdição universal e, sob pena de castigos e penalidades, exige então submissão, assim como fazia a antiga Babilônia, Daniel capítulo 3. Repudia a verdade evangélica fundamental da justificação pela fé e ostenta as obras como fazia a antiga Babilônia. Daniel capítulo 4, versículo 30. Amados, uma cuidadosa comparação do ritual da antiga e moderna Babilônia revelam que a última é cópia da primeira. É fácil traçar historicamente a relação por meio do paganismo de Roma política. Na subversão de Roma temporal pelos persas, que nutriam ódio tradicional à sua idolatria, os sacerdotes babilônicos fugiram para Pérgamo, na Ásia Menor. Ali estabeleceram a sede de sua religião. O último rei pontífice de Pérgamo foi Átalo III, que, ao morrer, deixou seus domínios e autoridade para os romanos, em 133 a.C. Desde então, as duas linhas do pontífice máximo se uniram ao de Roma. O que Jesus disse sobre o vinho da comunhão? Observe, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. São Lucas capítulo 22, verso 20. A nova aliança, como a aliança do Sinai, esta aliança separa um povo para Deus, mas desta vez com o próprio sangue de Cristo. Ela prometia que a lei de Deus seria escrita nos corações de seu povo perdoado. E o que ensina então esta nova aliança? Hebreus capítulo 8, verso 10, nos diz:
Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Imprimirei as minhas leis. Queridos, no Sinai, o Senhor escreveu suas leis em tábuas de pedra, Deuteronômio 4, verso 13, e em um livro, Deuteronômio 31, 24 e 26. Ele espera que essas leis também sejam escritas no coração das pessoas. Amados, só Deus pode imprimir a lei no coração de seus seguidores, embora, é claro, não sem consentimento e cooperação do homem. Apocalipse 22, verso 17. Quando Cristo imprime a lei no coração do homem, o que ela passa a ser? Romanos 8, verso 2, 3 e 4 nos diz: porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta frequente expressão no Novo Testamento sugere a proximidade da relação pessoal entre o cristão e Cristo. Isso significa mais do que ser dependente de Deus ou simplesmente ser seu seguidor ou discípulo. Inclui uma união viva e diária com Cristo. São João 14, 20 e capítulo 15, verso 4 a 7. Amados, Jesus enfatizou a proximidade dessa união na parábola da videira e dos seus ramos. São João 15, verso 1 a 7. É importante notar que o apóstolo Paulo não estava criticando a lei moral, mas observa uma vez mais que, por causa da pecaminosidade da humanidade, a lei não pode dar salvação ao ser humano como uma oferta pelo pecado. Denota a transferência do pecado do pecador para a oferenda sacrificial como uma oferta pelo pecado. Jesus ofereceu-se como um sacrifício, ou seja, ele foi a oferta pelo pecado, por nossos pecados. O sangue dos animais realmente não removiam pecados. Hebreus 10, verso 4. Os sacrifícios podiam somente apontar para o sacrifício de Jesus Cristo, que pagou a penalidade dos nossos pecados na cruz do Calvário. Em outra declaração, essa mesma verdade é expressa. Veja, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. São João 6, verso 63. O Espírito de vida é o Espírito Santo. Quais ensinos foram colocados em lugar das palavras de Cristo? São Marcos capítulo 7, versos 7 a 9, nos diz: em vão vocês me adoram, ensinando doutrina que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Há duas taças, há a taça do Senhor e há a taça de Babilônia. A taça do Senhor representa a verdade viva, e o vinho da taça de Babilônia representa as falsas doutrinas e teorias. A substituição da palavra viva e da lei de Deus pelas tradições humanas é uma união entre a igreja e o poder secular para dar força aos seus ensinos. Babilônia depende mais do poder político do que do poder de Deus. Por isso mesmo é que, embora mantenha uma forma de piedade, nega, porém, a sua eficácia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5.
Qual então é a relação entre a igreja de Roma com as demais igrejas apóstatas? Apocalipse 17:5 nos diz: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Babilônia, a igreja corrompida, é a mãe das igrejas que aceitam as suas doutrinas pacificamente, sem sequer apresentar o mínimo protesto. A grande Babilônia, nome da mulher corrupta no livro do Apocalipse, Babilônia a Grande, designa um modo especial as religiões apóstatas unidas no fim do tempo. Babilônia é chamada a Grande em vista do fato de que esse capítulo trata principalmente do grande esforço de Satanás para obter a adesão da raça humana por meio da religião. Babilônia tem filhas. Ela é a mãe das prostituições e abominações que se cometem na terra. As filhas da igreja medieval estabelecidas são as igrejas modernas que se identificam com aspectos de seus ensinos fraudulentos. Amados, muitas das igrejas modernas têm rejeitado algumas verdades registradas na Bíblia. Vejamos algumas delas. A queda do homem, a doutrina bíblica do pecado, a infalibilidade das Escrituras, as Escrituras como regra de fé e prática, a divindade de Cristo e sua liderança sobre a igreja, a morte vicária, expiatória e propiciatória de Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a regeneração pelo poder do Espírito Santo, a oração em poder de Jesus Cristo e seu poder, o ministério dos anjos, a mortalidade da alma, a santificação do sábado e a vigência da lei de Deus. Esses tópicos são em grande parte rejeitados pelas igrejas modernas. Mas até que ponto deveria durar essa apostasia ou essa rejeição? Apocalipse 18, verso 1 a 3 nos diz: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra iluminou-se com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e culto de todo espírito imundo, e de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A promessa contida em Apocalipse 18, verso 1, de que o Espírito de Deus será derramado de maneira especial, é muito importante. A mensagem deste anjo vem com grande poder e ilumina o mundo com a sua glória. Este anjo simboliza o último apelo de Deus a uma humanidade corrompida na forma da intensa proclamação mundial da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 a 12. A grande luz que circunda a terra e a forte e penetrante voz do anjo representa o derramamento do Espírito Santo na chuva serôdia, para habilitar a igreja a completar a missão que Deus lhes confiou. Que convite final é então feito à humanidade? Apocalipse 18, verso 4 nos diz: e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Queridos, Deus faz um apelo para o seu povo sair de Babilônia, abandonar as falsas doutrinas, as falsas teorias e voltar-se para o assim diz o Senhor,
para a palavra da verdade. Esta solene declaração divina demonstra que há pessoas bem intencionadas dentro de Babilônia, os quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo à ordem de Deus de sair dela. A razão pela qual há sinceros dentro das igrejas equivocadas é porque ignoram o que temos descoberto ao estudar a revelação de Deus que está no livro do Apocalipse. Mas permanecer nessas igrejas depois de conhecer a vontade do Senhor seria um ato de desobediência e rebelião que identificaria essas pessoas com os pecados de Babilônia, pelo qual Deus se viu obrigado a castigá-los com as pragas ou flagelos destinados à Babilônia. Por isso o Salvador convida dizendo: sai dela, povo meu. Mas como será então a final queda da moderna Babilônia? Apocalipse 18, verso 21 ao 24, nos diz: e um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a sobre o mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais voz de arpista, de músicos, de flautistas, de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. O ruído do mó em ti não se ouvirá mais, e a luz da candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, 21 ao 24. Mas que cântico triunfal se ouvirá após a queda da moderna Babilônia? Observe: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, versos 6 e 7. Meus amados, a confusão religiosa está instaurada, e o único meio de você escapar é você voltar-se para a palavra do Senhor, estudando as profecias, estudando a Bíblia, com muita oração, pedindo a Deus discernimento e compreensão, porque a palavra de Deus promete que os sábios entenderão. Amém? Deus não faria nada sem antes notificar os seus segredos aos profetas. E aí está, na palavra de Deus, revelados os planos de Deus. Babilônia moderna cairá, e Jesus virá buscar o seu povo sincero que se preparou. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o próximo estudo. Tchau, tchau.